Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Amém. Bom estarmos aqui, como já foi dito, meio de semana, e dando sequência a essa abordagem para a vida da família, neste mês da família, e falando sobre os 10 mandamentos. Lembrando que as famílias cristãs, são famílias que devem influenciar o mundo. Influenciar lá na vizinhança, influenciar lá no trabalho. Aonde mais? Influenciar no lazer, não é? Eu estava recordando de uma música hoje, pastor Sário, essa é boa, hein? Que falava: domingueiro nunca queira ser. No domingo ele é santarrão, na segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado não é santo não. Porque o nosso tema hoje é a abordagem de domingo. Aí no sábado e domingo, né, questão da família e esses dias. E num dado momento da música fala que o sujeito, ele jogava a bola, mas quebrava a perna dos outros. Então até no lazer, no futebol, é preciso ter cuidado com essas questões de famílias que influenciam o mundo. Deus abençoe você também que está em casa, participando do culto conosco nesta noite. Os irmãos que estão assentados aqui, também não conseguem ver os irmãos que estão na galeria, alguns irmãos, especialmente a equipe que trabalha servindo, sempre é o pessoal que chega mais cedo e sai mais tarde, não é? Para servir aqui ao Senhor e servir aos irmãos também, e nessa transmissão, especialmente aqueles que estão em casa. Estamos nos 10 mandamentos. Abra sua Bíblia lá, nos 10 mandamentos. E Êxodo quanto? Êxodo 20. Nós temos aqui a sequência dos 10 mandamentos, a partir do versículo 1, e já temos falado sobre os mandamentos verticais, que estão ligados ao nosso Deus, e os mandamentos horizontais, que têm a ver com o nosso próximo, as pessoas que estão ao nosso redor, a maneira como nós nos relacionamos. E no versículo 10, ou melhor, versículo 8, ele começa falando sobre a questão do sábado. E o tema de hoje é as famílias cristãs, o sábado e o domingo. Diz assim, a partir do versículo 7, ou versículo 8: lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia fez o quê? Descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o separou, santificou. Eu gosto muito desse texto, especialmente quando a gente fala aqui que Deus descansou, não é? Será que Deus cansa? Porque essa história aqui de ter um dia para descansar? Já outro dia alguém falou sobre isso, né? Que há um princípio aqui estabelecido por Deus. Eu gosto de sempre pensar nisto. Os dias sem nome, não é? Para eu entender o que significa tudo isto, eu tenho que lembrar que os dias não tinham nome, não é? Não era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não era nem Sunday, Monday, Tuesday. Vou parar por aqui, que senão os irmãos vão querer que eu continue pregando aqui em inglês, né? Vai pegar mal toda a vida. Nem viernes, miércoles, vou parar aqui com o meu espanhol também. Chega, né? Muita coisa.
Os dias não tinham nome. A Bíblia diz que Deus criou, Deus criou, Deus criou, Deus criou, Deus criou, Deus criou, chega, né? E depois, descansou. Tudo pelo poder da palavra. Significa que Deus, acima de tudo, quer estabelecer um padrão para a nossa vida. Qual é o padrão? O padrão que, eu creio que o Wesley que falou sobre isso, né? O padrão que é o padrão de que o nosso corpo precisa descansar. Por isso a palavra sábado não é necessariamente o nome de um dia, mas é um princípio, o princípio do descanso. A palavra significa descanso, e vamos ver isto nesse contexto também. Mas o que há de mais interessante, porque nós estamos falando sobre a lei, e a nossa preocupação, e Paulo teve a mesma preocupação quando ele escreve aos Gálatas, que é um tratado da liberdade, ou um chamado à liberdade cristã. E ele, em certo momento, Paulo faz uma declaração ali aos Gálatas, capítulo 3, versículo 1, e ele fala: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? E a preocupação de Paulo, aí precisaríamos estudar toda a carta, é que muitos procedimentos do judaísmo estavam agora se manifestando através de grupos, de pessoas no seio da igreja. Então Paulo vai fazer uma notificação, é uma carta circular à região da Galácia, para dizer: olha, cuidado com isto. E às vezes nós percebemos nos dias atuais semelhantes coisas. A lei retornando sem a essência, sem o princípio, e algumas práticas também sendo trazidas para o seio da igreja em termos da lei judaica. E hoje nós vamos então observar algumas coisas referentes a este mandamento, que é: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Já lemos o texto, e por isso, o que as famílias cristãs devem aprender a respeito disto? O sábado, a essência, o princípio, a razão de ser do descanso, e a questão do primeiro dia da semana, chamado aqui em nossa cultura de domingo. E nós vamos falar um pouco sobre isso nessa oportunidade. A primeira coisa, é preciso ensinar a família que as pessoas são mais importantes do que esta questão do dia. E a Bíblia vai nos mostrar a importância das pessoas. No dia a dia nós falamos que pessoas são mais importantes que coisas. Mas a preocupação com o segmento judaico era tão forte em relação ao sábado, que algumas coisas foram sendo quebradas, para que se entendesse a essência desse dia para a vida cristã, para o crente em Cristo Jesus, para a família cristã de um modo geral. E este foi um grande embate de Jesus com os fariseus. Em Marcos 2, 23 a 28, há uma referência muito interessante ali, na época do sumo sacerdote Abiatar. Davi entrou na casa de Deus e se alimentou dos pães que eram dedicados à oferta da presença, que somente aos sacerdotes era permitido comer, e ofereceu também aos seus companheiros. E então a conclusão do texto ali de Marcos 2, 23 a 28, que de fato o sábado foi criado por causa do ser humano, e não o ser humano por causa do sábado. É a questão de entendermos o valor do sábado, o seu significado, o descanso para a vida das pessoas. E alguns se tornam escravos desse dia. Não, é preciso entender que Deus estabeleceu o princípio do sábado, que significa descanso, para a vida de toda pessoa, cumprindo esse princípio que Ele estabeleceu para nós. E nesse texto, então, nós vamos encontrar esta essência do ensino de Jesus sobre o quarto mandamento. Jesus aprofundou o seu entendimento aqui, dos vários mandamentos, e especialmente nesse lugar, ele vai tratar
dessa questão e a visão sobre o quarto mandamento. Por isso é importante que cada irmão entenda muito bem o sentido. De um modo geral, as igrejas evangélicas, elas entendem esta mudança do sábado para o domingo, por entender o significado. Algumas pessoas ainda sem o entendimento devido, ficam em dúvida, mas não deveríamos cultuar no sábado? É porque não entenderam a essência e nem esta mudança que nós vamos falar daqui a pouco, dos acontecimentos no cristianismo e que marcam a nossa vida e a história de cada um também. Significa que Jesus coloca a palavra sábado no seu devido lugar e nos ensina que devemos, acima de tudo, dar o valor ao ser humano e atendê-lo em suas necessidades, mesmo que isto tenha que ocorrer num dia de sábado, como era na cultura judaica. Alguns textos falam sobre isso, por exemplo, Marcos 2, 23, era exatamente quando os discípulos vão colher as espigas, e aquilo não era comum, porque era um dia de sábado, mas era necessidade de se alimentar. No Lucas 13, 10 a 17, Jesus está ali num sábado realizando cura, ou seja, o dia é mais importante. Não, mais importante é a necessidade do ser humano. E Jesus vai ali e realiza a cura nesse dia de sábado. Em Mateus 12, 8, uma declaração que para nós ela é conclusiva, quando diz ali que o Filho do Homem é Senhor do sábado. É Senhor do sábado. Embora cumpridor de toda a lei, Jesus não estava sujeito dessa forma de religiosidade, que é uma das coisas que nós vamos falar mais adiante, mas ele vai nos mostrar exatamente esse domínio dele, que ele era Senhor e que o sábado ou o descanso veio para nos servir, para servir aos homens, como Deus estabeleceu lá no começo. Em João 15, 10, ali está uma afirmação, também ela ajusta-nos nesse sentido, quando nós lemos João 15, 10, a declaração é: eu tenho guardado os mandamentos de quem? De meu Pai. Jesus está dizendo. Então ele guardou também esse dia de descanso, ele guardou na visão judaica e ele se torna aquele que vai alterar a conduta cristã a respeito do domingo. E é isso que nós precisamos entender. Jesus, ao declarar que ele tem guardado os mandamentos do Pai, ele nos faz compreender a mudança, né? Essa revolução e a compreensão nova do sentido. E Jesus usou o dia do sábado, mesmo contrariando alguns legalistas em extremo. Jesus usa esse dia para fazer o bem, para preservar a vida quando ele curou, e também para descansar, porque o princípio do dia é dia de descanso. E nós precisamos, em família, mostrar isso, porque de vez em quando alguém levanta essa questão. E a questão é: por que nós não reunimos no sábado? Porque não há o entendimento de que o princípio é preservado, mesmo que nós estabeleçamos como dia de descanso e de convocação aos cultos o primeiro dia da semana. Essa é a nossa grande questão, é entendermos que as pessoas são mais importantes do que a data ou o dia. Inclusive Paulo, ele vai escrever numa das cartas que algumas pessoas estavam presas demais sobre essa questão de dias, não é? E aí vai em conformidade com esse ensino e as palavras e aquilo que Jesus executou, mostrando que há um dia de descanso, mas esse dia ele deve ser e pode ser utilizado também para abençoar outras pessoas. Mas o descanso continua. A segunda coisa que queremos observar, primeira, é que as pessoas são mais importantes. Na família precisamos entender isto. Mas a segunda questão é ensinar os filhos o dia da ressurreição de Jesus. Foi qual dia?
no primeiro dia da semana, que aqui no nosso calendário se chama domingo. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Então, a razão de nós estarmos olhando esses temas é para que essas coisas fiquem claras. Cumprimos a lei, cumprimos o princípio e a essência da lei também. Aí nós temos essa questão da ressurreição de Jesus, e é por isso, por esse fato mais relevante da vida do cristão, que é a ressurreição de Cristo, é por isso que nós nos reunimos no primeiro dia da semana. E Paulo faz uma declaração veemente a respeito disto, que se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé e a nossa pregação, e seríamos as criaturas mais infelizes, porque o nosso Deus seria como os demais, um Deus morto que ficou lá na sepultura, mas Jesus ressuscitou. Isso é extremamente relevante para a vida cristã, a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Isso se deu no primeiro dia da semana. E os cristãos, por isso, desde o início, compreendem o valor desse dia para o culto a Deus, porque alguns eventos se deram nesse dia. O primeiro e maior deles, que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. É interessante observarmos que os primeiros cristãos, eles aprenderam também a se reunir nesse dia. Em Marcos 16, 9, você vai encontrar ali a ressurreição de Jesus no primeiro dia da semana. Esta é uma das referências, né? Mas os evangelhos sinóticos apresentam isto. Era o primeiro dia da semana que Jesus se manifestou saindo do sepulcro. Atos 20, versículo 7, vai dizer ali o ajuntamento da igreja no primeiro dia. Então é uma prática cristã que nós observamos o relato lá em Atos, no início da igreja mais instituída, em Atos 20, versículo 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até que horas? Meia-noite. Se Paulo pôde ficar até meia-noite, eu posso pelo menos até às 11, né, irmão? O que esse irmão acha? Pode ser, né? Não, estou brincando, não precisa concordar, não é? Essa história de Paulo pregar até meia-noite, né? Ele teve que resolver o problema lá do moço que caiu lá da janela, né? Tem ninguém na janela não, né? Mas era uma prática já da igreja, não é? E a história vai revelar, a história bíblica mostrando isso também, sobre o que foi desde o início para a prática cristã, a reunião do povo de Deus. É interessante observar alguns textos, mas um deles, que a gente conhece muito bem, que é Mateus 28, 19 e 20. O que fala aquilo ali? A Priscila sabe de cor e saltear, né, Priscila? Mateus 28, 19 e 20. Se você ler da ressurreição até o final, vai ver que era o primeiro dia da semana. Não é? A grande comissão se dá no primeiro dia da semana. Então, olha que coisas maravilhosas que nos levam a entender o valor desse dia para a reunião da igreja, como foi no princípio, e para esses eventos. Poderíamos ainda citar os vários fatos de aparições de Jesus após a ressurreição, que foram acontecendo exatamente em dias semelhantes a este. Era comum essa manifestação de Jesus no primeiro dia da semana. Um escritor sobre os 10 mandamentos, ele disse: o primeiro dia da semana é o dia de lembrar sempre novamente que Deus é nosso Senhor Jesus e Jesus Cristo, nosso Redentor. Esse dia é um dia especial, primeiro dia da semana, é dia de culto, reunimos de manhã, reunimos à noite. Hoje não é muito comum, mas à tarde a gente saía muito para
culto ao ar livre, não é? Quem lembra do culto ao ar livre aqui? Levanta a mão. Coisa boa, né? Na galeria também tem gente lembrando. Fazíamos evangelismo à tarde nas casas. Hoje, se você chegar em casa depois do almoço e começar a bater na porta, você cria um problema, vai acordar o povo, não é? Especialmente domingo, porque domingo é dia de descanso também. É dia de convocação, de reunião do povo de Deus, mas é dia de descanso. Mas no passado nós já trabalhamos muito no domingo. Eu me lembro em Alfenas, no sul de Minas, lá com os meus 12, 13, 14 anos, a gente fazia culto lá na praça. Eu lembro como se fosse hoje, Praça da Saliba. Saliba é do Praça do Campo da Saliba. Saliba, na verdade, lá perto de casa, é uma tecelagem. Mas havia lá uma praça e chegava no domingo à tarde, era uma caixinha de som, né, fechada, e eu e meu pai era o pastor da igreja, e a gente ia para lá, para a praça, abria aquela caixinha de som, um microfone, e um monte de disco, aquele disco grande, não é? E colocava aquilo lá, e saía de casa em casa, distribuindo folhetos e convidando o povo para fazer o culto ao ar livre. E lá perto de casa tem um ainda, é pastor Saidson, não é? Chega 7, 6h30, ele começa já o volume lá perto de casa, na pracinha ali na rotatória da Alvorada, perto de casa. Alguns lugares da fazem. O tempo do caminhão na praça, não é? No domingo à tarde, enche o caminhão de gente, vai lá para a praça e faz culto. A gente vai entendendo que a cultura também da evangelização, a fórmula vai mudando. Os dias às vezes se alternam, os trabalhos vão mudando, mas o dia do Senhor, como o dia da santa convocação, utilizando uma expressão do Antigo Testamento, né, que é o dia do culto, continua sendo ainda o primeiro dia da semana, por essas razões aqui manifestadas. E ele continua dizendo, no Antigo Testamento, Deus havia determinado o 7º dia como dia de descanso, porque o povo de Israel olhava adiante para o Redentor que viria. Nós, porém, vivemos do outro lado da cruz. Jesus veio e concluiu a redenção. Por isso, festejamos o primeiro dia da semana como Shabá, como o dia de descanso. Aí nós já falamos, né? O sábado, ele vai significar, no Velho Testamento, folgar, descansar, feriar, respirar, cessar, desistir, parar. A Juliana traduziu tudo numa palavra só, já resolveu, né? Então, é para a gente entender que toda essa variação de termos, ou essa variedade, tem o mesmo sentido, de que Deus trabalhou 6, descansou 1, e que nós trabalhamos 6 e descansamos 1, não é? Alguns têm descanso na sexta-feira, pastor Sados e família sexta-feira, não é? Dia de descanso, deve trabalhar também, não é? O meu descanso das atividades aqui é na segunda, mas a gente vai lá para o sítio para trabalhar bastante, né, irmão Wesley? A gente trabalha bastante lá no sítio, né? Bênção pura. Então, a gente vai entendendo essa questão segundo a lei, mas também na prática do Novo Testamento, cumprindo efetivamente o princípio do descanso e de culto do povo de Deus no primeiro dia da semana. O que fazer? O que uma família cristã deveria fazer no domingo? Eu falei que algumas coisas mudam. Os irmãos se lembram quando o supermercado, mercearia não abria no domingo? Quando o restaurante não abria no domingo? Não tinha nada disso não. Então a gente tinha que fazer compra até no sábado, porque domingo não tinha nada aberto. E no sábado eu tinha que adiantar o almoço de domingo, porque não tinha restaurante para almoçar não. É interessante a gente pensar o que a sua família poderia fazer nesse dia que o escritor que eu mencionei chama de o dia da alegria. O dia da alegria. A gente vai entendendo que a ressurreição de Cristo trouxe alegria.
A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Os discípulos de Jesus estavam tristes com a morte de Cristo, sepultado, e agora, não é? Na verdade, eles não estavam entendendo muito bem o que iria acontecer. Até quando Jesus aparece lá no caminho de Emaús, vocês são tardos e necios de coração para entender, não é, o que estava escrito lá no passado. Faltou entendimento. Então eles estavam muito tristes. E quando chega pela manhã e a notícia se manifesta de que Jesus havia ressuscitado, então toda aquela tristeza é transformada em alegria. Por isso o domingo, ou o primeiro dia da semana da ressurreição de Cristo, é essencialmente o dia de alegria. E a ideia de um culto ao Senhor, com máscara ou sem máscara, é que o nosso coração esteja cheio da alegria. O desenvolvimento industrial, as pressões da produção, também foram levando as pessoas a trabalhar no domingo. E quando a gente era criança, tinha um hino que dizia, falava sobre a escola dominical, e dizia, quem trabalha no domingo, alguém completa? Do Senhor está roubando. Hoje a gente não pode falar isso não, e a turma de horário aí, de turno, né? Mas a música dizia, porque não era comum. Ninguém trabalhava no domingo, primeiro dia da semana, não é? Trabalhava até o sábado, meio-dia, parava tudo, e depois só na segunda. E aí a música não faz sentido mais hoje, não é? Quem já foi defensor de que domingo não se deve fazer nada, ficou meio complicado isto, não é? Todo mundo hoje trabalha de turno e em vários segmentos do serviço e de prestação de serviço de um modo geral. Mas a ideia é que o domingo seja de fato o primeiro dia da semana como o dia de alegria, o dia da família, não é? Geralmente as famílias se reúnem para o almoço. Quem costuma fazer isso aqui no domingo? Deixa eu ver aqui, reúne a família, não é? Pelo menos alguns estão fazendo isso aqui, reunindo a família para almoçar, porque é o dia mais fácil, porque todos param com o seu trabalho. Dia de comunhão da família e dia de culto também, o culto da igreja do Senhor. Alguns chegam a dizer o seguinte, para que ir na igreja 2 vezes? Essa é uma mentalidade, né, que não é uma mentalidade evangélica. Nós cultuamos pela manhã, cultuamos à noite, e gostamos, e tem os famosos que gostam de fechar o templo, né? Ficam aqui conversando, acaba o culto e não vão embora não, ficam conversando aqui ainda, querem estar juntos uns com os outros. Isso é interessante, fazer desse tempo um tempo precioso de comunhão da igreja, durante o culto, cantando, lendo a Bíblia, orando, ouvindo a palavra, lendo a palavra, mas também essa comunhão preciosa que continua. É um desafio pensar, mas valeria a pena que nós, quem sabe, valorizássemos mais o primeiro dia da semana, evitando fazer compras no domingo, né? Tem a semana toda para fazer, valorizar mais, evitando essas atividades. Interessante que às vezes a gente vê isso acontecendo na igreja. Irmão, você não apareceu no culto de manhã, né? Eu resolvi mudar. Mas no domingo, você tem 6 dias para mudar. Mas o meu chefe, peraí, mas e Deus? Não é? Deus não se importa, o seu chefe é mais importante, não é? Eu resolvi dar uma geral lá em casa. Mas que dia? Foi no primeiro dia da semana. O que mais que se faz no domingo? Resolvi pintar a casa, não é? Aí você vai inventando coisas. Por que não faz durante a semana? A gente chama atenção nesse sentido, mas porque às vezes, eu sei que às vezes é difícil, alguns estão mudando e precisam aproveitar e tal, mas alguns reiteradas vezes fazem isso, desvalorizando o dia que é dia especial. Na verdade, quando fala dia especial, uma nova cultura que surgiu há algum tempo, que todos os dias são dias de culto, e todos os dias são especiais, e às vezes as pessoas que defendem mais isto, não separam tempo algum para o culto ao Senhor, se perdem nisto, nesta definição de que todo tempo e todo lugar, mas entendemos que um bom lugar para o culto é a igreja reunida, isto é bíblico,
E diz lá em Hebreus, não deixando o quê? De congregar-vos. Eu sei, irmãos que estão em casa, vivemos uma pandemia, mas não perca esse princípio. Não deixando de congregar-vos, como é o costume de alguns. Não, a gente pode ser crente em casa, eu sou fiel a Deus em casa. Então a gente fala, mas esse Jesus então errou. Mas ele não errou, nós erramos quando não valorizamos esse tempo da comunhão da igreja, da reunião do povo de Deus, do estar juntos como igreja, num lugar para esse fim, como é o que estamos aqui nesta noite. É um tempo de transição, ainda para essa questão da pandemia. Devemos ter cuidado para que não percamos esse princípio da reunião congregacional. Ela é bíblica, ela é cristã. Uma outra coisa que se deve fazer no domingo é descansar, não é? É descansar, viu? Depois do culto, viu, irmão? Depois do culto. Pode descansar antes do culto, vem para o culto e descansa. Eu já vi alguns irmãos aqui saindo de 0 hora, no domingo sai de 0 hora e vem para o culto, e vão dormir à tarde. É só para a gente entender. Sabe por que fazem isso? Porque geralmente são irmãos que entendem que se tiver que viajar depois, eles vão viajar, não é? Depois da 0 hora. Se tiver que ir para uma festa e para o churrasco, vão depois da 0 hora, não é? É só para entender como que a gente pode, na prática, fazer a família valorizar esse dia do Senhor. Hoje é a reunião da minha família, vai ter um churrasco lá em casa, então ninguém vai para o culto. Por que não vai depois? Não é? O pastor Salles concordou, vai ser lá o churrasco, irmão? Vai, né? Então, a gente precisa entender e fazer que os filhos entendam. Esse dia especial é dia da ressurreição do Senhor e a igreja precisa estar reunida em culto ao nosso Deus. Procure descansar também no domingo, não é? E o pessoal aí que torce para o Atlético, cuidado para não estressar demais aí, não é? Vai estressando, vai... Aqui, né? Atleticano é gente boa demais, ou o povo que gosta de ser estressado. Mas deixa para lá, vamos voltar para o nosso assunto sério aqui. Terceira e última coisa, eu falei em segundo lugar, que é ensinar o valor do primeiro dia da semana, porque foi dia da ressurreição de Jesus. E falei em primeiro lugar, lembrando que a aparente quebra do dia de sábado por Jesus é porque ele valorizou mais as pessoas. E o terceiro e último lugar é cultivar na família que Deus quer mesmo espiritualidade mais do que religiosidade. Talvez bem ligado à questão da declaração do sábado, não é, para o judeu, mas às vezes as pessoas criam uma religiosidade. Na prática, viver a vida cristã com a leveza que ela tem. A orientação bíblica, mas sem pressão das coisas que nos acontecem, ou que podem nos acontecer. Eu diria, traduzido em 2 palavras, lembrar que nós estamos debaixo da graça, e não na lei. E tudo o que tivermos que fazer, façamos pela graça de Deus que um dia nos alcançou. Recordo que mencionei, por isso valeria a pena os irmãos lerem a carta aos Gálatas, preocupados com isso, com a questão da graça e da lei, não é? A pressão que havia sobre os cristãos naquele tempo, e Paulo escreve sobre isso também, lembrando da liberdade, mas não uma liberdade que leve à libertinagem, mas é uma liberdade para viver o Evangelho na sua simplicidade, porque o Evangelho é simples, e nós devemos viver desta maneira o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse foi o grande embate de Deus com o povo, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Nos textos do primeiro tópico, o que vemos também é o embate de Jesus com os fariseus, a respeito dessas questões legalistas. Os fariseus, eles distorceram o sábado, fazendo desse dia apenas um compromisso religioso. E a gente sabe que é impossível
Qualquer que seja o grupo religioso, é impossível que todas as pessoas não trabalhem. Por exemplo, nós estamos aqui numa transmissão. Imagine se a gente dissesse, olha, no dia do culto ninguém trabalha. Quem que ia transmitir? Quem que ia trocar a pilha? Quem que ia abrir aqui o templo? Alguém está trabalhando, não é? Quem que iria mexer lá com a mesa, com a projeção, com a transmissão? Quem iria tocar os instrumentos? Então, não tem jeito, alguém tem que trabalhar. E às vezes essa defesa, ela é mais religiosidade do que espiritualidade. E Jesus, durante o ministério, ele sempre teve esse embate com aqueles homens que queriam pegar no pé dele o tempo todo. Eles distorceram, né, fazendo apenas um compromisso religioso. E o que a gente vê é exatamente o Senhor, lá no Antigo Testamento, já chamando a atenção. Apenas uma referência que é de Isaías 1,13, né? Isaías 1,13, quando Deus fala que as pessoas estavam presas a essa religiosidade e se esquecendo da essência. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo, não é? Da essência. Não, vão lá para a igreja e tal, porque a gente tem que ir. Não, nós vamos porque nós entendemos que é o dia da alegria, dia de culto, dia separado para o povo de Deus se reunir. E o texto que nós lemos, mencionamos anteriormente, que é de Mateus 12, 1-4, que vai nos ensinar esse princípio da valorização do dia do Senhor, também esta espiritualidade do dia, e não somente uma religiosidade que tem que ser, não é? Eu até diria, eu já falei isso algumas vezes, se a nossa cultura, de repente o nosso país, o Ocidente, por alguma razão resolvesse mudar o dia do descanso para quarta-feira, não é? Não quebraríamos, porque o princípio do descanso e para as atividades que nós mencionamos, continuaria ainda valendo, não importa o nome que tem o dia, o princípio, porque sábado é descanso e o princípio permanece também. Jesus está dizendo que Deus está interessado numa espiritualidade despida das amarras da religiosidade. É preciso ter cuidado, porque nós fazemos o que fazemos. E como fazemos? Fazemos segundo o princípio de Deus e não segundo determinação e vontade de homens. Como podemos vivenciar a verdadeira espiritualidade na família? A verdadeira espiritualidade. Eu acho que foi hoje, a gente estava falando sobre isso em nossa reunião, né? Às vezes as orações se tornam muito mecânicas. A verdadeira espiritualidade, ela tem a leveza na oração, que é uma conversa com Deus. Às vezes nós aprendemos uma fórmula, não é? Eu vou pedir o irmão Carlos para orar, sabe por quê? Ele sabe orar bonito. A gente não ora assim mesmo? Ele ora bonito. Não, a gente chama determinadas pessoas para orar, porque elas têm facilidade de orar em público. Não é? Mas a oração, ela tem esse teor de conversa. Tem princípio dentro da oração, né? Nós aprendemos sobre a oração, por que orar, como ter orações com um teor mesmo significativo, né? Seja a petição, a súplica, a gratidão, a intercessão, não é? A confissão. Então, esses elementos que estão na oração. E às vezes que eu falo sobre a oração, dessa leveza, eu me lembro de uma irmãzinha lá em Belo Horizonte, no meu primeiro ministério, e quando a gente fazia duplas para orar, eu gostava de orar com ela, porque aquela irmã, ela conversava com Deus na minha frente. A linguagem dela era de uma mulher conversando com Deus. E ela tinha uma filha muito problemática. E na hora da oração, eu sentava do lado dela, vem cá, irmã Maria, eu não lembro o nome dela não, viu? Vamos orar. Aí ela falou assim, pode orar. Aí ela falou, Senhor,
O senhor sabe, hoje eu conversei com a minha filha, mas aquela menina está muito difícil. E eu escutando a conversa dela com Deus, né? Está muito difícil. Ô menina desobediente, Senhor, eu não sei nem mais o que eu faço com ela. Não é? E foi conversando com Deus, e eu ali do lado dela, escutando a conversa. Não é? Mas oração bonita não é essa. Qual oração que é bonita? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Essa é bonita, né? Nosso Deus. Essa é do irmão Mário Miranda, lá de Alfenas. Ele começava assim, a gente era menino, né? Falou, opa, um dia eu vou orar bonito assim também, não é? Mas a oração é uma conversa. Ela tem esse valor, essa leveza da espiritualidade, da graça de Deus, de uma conversa, não é? Dentro de uma objetividade, e a gente precisa aprender isso dentro de casa, com a nossa família, ensinar as crianças nesse sentido também. Mas a família precisa aprender essa coerência de viver aquilo que crê. A declaração e a ação. A família vai viver a verdadeira espiritualidade também nesse tempo de adoração familiar. E na adoração familiar, essa reunião, né, seja o casal com os filhos em torno de uma mesa, lá na cama na hora de dormir, com os filhos em volta, e conversando sobre as coisas espirituais, procurando mostrar o valor da vida com Deus, aí se torna uma religião espiritual, onde a graça de Deus efetivamente manifesta na vida, seja do homem, da mulher, o pai, a mãe, dos filhos, a família sendo agraciada com essas coisas. Não apenas um formalismo, o formalismo que às vezes nós queremos e observamos, e talvez muitos tenham passado na sua religião de outrora, por um ritual religioso, o ritual religioso. Por isso mesmo nós, dentro de igrejas evangélicas, temos que ter muito cuidado com esse todo ritual evangélico, não é? Ou coisas que nós que herdamos e vamos perpetuando ainda. Nesse sentido da oração, ensine os filhos a orarem com naturalidade. Fale de um Deus de amor, de um Deus bom e misericordioso, de forma natural, sem muitas vezes dar o tom de um sermão. Converse com as crianças, aqueles que têm crianças, ou com os netos, aqueles que têm netos, né? Vamos conversando uns com os outros. Para a gente entender que o culto a Deus, nesse dia, não é? Que seja o primeiro dia da semana, meus filhos não estão indo para a igreja, a gente fala, estão indo para a igreja, né? Até na nossa cultura, estamos indo para reunirmos como igreja, não é? A família está aqui, agora nós vamos ter essa reunião, é um tempo agradável, diga para o seu filho que isso é agradável, para aprender, porque um dia eles vão alçar voos altos, não é isso mesmo? Então é preciso aprender desde cedo a valorizar isto, separar esse tempo pessoal, o tempo familiar e, acima de tudo, esse tempo como igreja se reunindo nesse dia da ressurreição de Jesus, de alegria e de todas essas coisas. Isso se aprende em casa. A valorização de uma vida sob a graça de Deus se aprende em casa, para que ao crescer, então, eles saibam se defender daqueles judaizantes que infiltraram-se lá na igreja e na região da Galácia, infiltrando na vida dos crentes também. As famílias cristãs, o sábado e o domingo. Entendemos o valor do sábado no passado como princípio para descanso que Deus estabeleceu, e muito mais, como igreja evangélica neotestamentária, nós entendemos hoje que o dia de celebração, desde o início ao dia da ressurreição de Jesus, e há de ser assim até a sua volta. E que Ele nos abençoe e que nos ajude a viver com naturalidade o Evangelho da graça do nosso Pai. Amém? Abaixe sua cabeça, ore ao Senhor, ore ao nosso Deus, porque nós aprendemos a valorizar pessoas, nós aprendemos e entendemos por que nós nos reunimos no primeiro dia da semana. Jesus fez isto,
ressuscitou no primeiro dia, Jesus apresentou-se no primeiro dia, Jesus, os primeiros irmãos se reuniam, e nós estamos debaixo da graça do Senhor, e não presos à lei do Antigo Testamento. Ela tem o seu valor no seu princípio, por isso estamos estudando nesse mês. Que Deus nos ajude. Pai, damos-te graças, ó Deus, pelo cuidado do Senhor sobre nós, pela vida em família, pelo descanso que o Senhor nos ensinou a tê-lo, para o nosso bem-estar físico e para que tenhamos um tempo de nos reunirmos como igreja do Senhor, não deixando a congregação, como é costume de alguns, mas fazendo desse tempo bênção, alegria, comunhão, adoração, edificação, crescimento, mutualidade. Nos ajude, ó Deus, a desenvolver os dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo, a igreja. Ajuda-nos a compreender o que é ser igreja do Senhor e a observar da melhor maneira possível esse primeiro dia da semana, descanso e de serviço a Ti também. Rendemos-te graças por esse tempo aqui, pelas crianças reunidas também em suas classes, aprendendo da Tua palavra, recebendo direcionamento espiritual para viverem na graça e crescerem na graça e conhecimento de Jesus. Guarda-nos, ó Deus, levando-nos em paz aos nossos lares, sob a Tua proteção, no nome de Jesus. Amém. Amém.